Bom dia, meus irmãos. Que a bondade divina, os bons espíritos possam nos acolher nessa manhã. Bom dia a todos, bom dia aos nossos queridos internautas. Mais uma página de Humberto de Campos, com as nossas lições maravilhosas. E hoje os espíritos nos trazem que eles possam nos assistir, possamos ser instrumento do Pai. Hoje o tema é obsessão desconhecida, que Humberto nos traz no dia de hoje. Antes de entrar no texto de Humberto, vamos ver a definição de obsessão. A doutrina espírita tem esse diferencial. Ela nos traz temas que em outros locais, em outras religiões não trazem, como a obsessão. Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Isso é obsessão. Então, muito do vocabulário é Kardec que trouxe, que não existia na língua, né? Na língua francesa e na língua portuguesa. Obsessão, ela se caracterizou em 3 tipos: a simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, ela se dá, muitas vezes a gente fica obsidiado durante o dia, né? Entra numa sintonia ruim, se aborrece, entra em cólera e aí entra numa obsessão. Alguém chega, um espírito que está sintonizado naquela mesma sintonia de raiva que você está, fica perto de você e vai te mandando emanações, ideias negativas. A fascinação é a mais perigosa. A fascinação, o indivíduo, ele se acha que ele está certo. Ele nunca está errado. Então, ele fica achando sempre que ele está errado, que todo mundo está errado e ele certo. E a subjugação, o espírito já está sobrepondo aquele indivíduo. A vontade dele já quase não existe. O que existe é a vontade do espírito. Ele fica fazendo tudo, né? Manipulando realmente o indivíduo. Então, essas são as 3 tipos de obsessões que Kardec nos traz. Aí a obsessão pode ser de desencarnado para encarnado. Pode ser de desencarnado para desencarnado. Pode até obsessão lá no plano espiritual. Pode também ser uma auto-obsessão. Você está obsediando a você mesmo. E a de encarnado para desencarnado. O indivíduo está lá e o encarnado aqui está obsediando aí. Mas vamos passar para o texto de hoje. Um texto longo. E nós temos a personagem de Isolina Faria. Os pais de Isolina Faria aproximaram-se do grupo espiritista, ansiosos de cura à filha. Desde muito, vivia a jovem sob o império de singulares manifestações. Olhos cerrados, a denunciar profunda insensibilidade na expressão fisionômica, gestos rudes, Isolina contorcia-se estranhamente e dava guarida a uma entidade ignorante e sofredora que a tornava possessa. Essa é a nossa personagem que Humberto de Campos nos traz hoje. Isolina é uma médium, né? E aí a gente vai ver esse quadro
trazido por Humberto, que é uma lição maravilhosa para todos nós, reflexão para todos nós. E continua Humberto de Campos. O espírito perturbado, que parecia ter-se-lhe agarrado, prorrompia então em blasfêmias, lágrimas, soluços. Então o espírito vinha através daquela criança, daquela médium, e aí ele chorava, ele falava bobagens e soluçava muitos choros. Lastimava-se, praguejava, acusando pessoas e envenenando circunstâncias. Qual louco que força alguma conseguia deter. A força era imensa, quem já teve o prazer, né, de participar de um médium que o espírito esteja ali dominando, é uma força muito maior, que muitas vezes homens fortes não conseguem deter. E assim acontecia com Isolino. Esgotados os recursos comuns, a família deliberou apelar para o espiritismo, antes de qualquer providência para interná-la no manicômio. Então, quando viu que não tinha outro recurso, ia internar, foram buscar o recurso da doutrina espírita. Vizinhos e amigos não poupavam definições. Aquilo deveria ser obsessão cruel. Falavam os vizinhos, falavam as pessoas, os amigos. Tanta gente que não se havia curado em trabalhos da consoladora doutrina dos espíritos. Por que não tentar as melhoras de Isolina mediante esses recursos? Quando o chefe da casa se inclinou à decisão, que era decidir a levar ao centro espírita, a doutrina espírita, o generoso Nolasco Borges, um velho conhecido de infância, pontificou-se aos serviços iniciais. Disse que iria lá ajudar. E aí, Nolasco disse assim: sossegue, meu amigo, esclareceu o companheiro inquieto. Em nossas reuniões, a doente encontrará as melhoras precisas. Hoje mesmo começaremos os trabalhos de doutrinação da infeliz e a breve tempo Isolina será restituída à saúde e a alegria a que sua mocidade tem direito. Era uma jovenzinha, né? E de fato, na noite imediata, pequena caravana, Nolasco à frente, penetrava o modesto salão dos Pachecos, onde se observavam sessões íntimas. O velho Araújo era o doutrinador carinhoso e esclarecido. Organizou a reduzida assembleia com sócio da responsabilidade que lhe cabia. Então, ele sabia o que estava fazendo. Era um doutrinador, né, com anos de trabalho e com responsabilidade. Logo após a oração de abertura, a moça doente caiu em contorções estranhas. A médium começou a cair no chão, a virar, e aquela coisa que acontecia. Palidíssima, boca espumejante, gritava dolorosamente, reproduzindo emoções da entidade desconhecida. Oh, meu irmão, exortava Araújo bondosamente, o doutrinador, que nós falamos neste ano.
Por que violentas desta maneira uma pobre criança necessitada de equilíbrio para atender aos próprios deveres? Por, por quem és, meu amigo? Esquece o mal e ouve a lição de Jesus. Estamos aqui voltados à prática do bem. Somos imperfeitos, inferiores. Tateamos nas sombras da ignorância e não te desejamos impor ensinamentos. Sabemos que a obra de redenção final pertence ao Mestre Divino. Entretanto, creio que podemos advertir teu coração, pois aqueles que caíram como nós outros neste mundo estão habilitados a fomentar os próprios males e evitar que outros incidam nos mesmos erros. Disse o doutrinador com muito amor, com muito carinho. E continua ele. Por vezes, poderá parecer que somos excessivamente ousados, tentando estabelecer normas aos que vivem em esfera indefassável aos nossos olhos. Contudo, este esforço obedece ao amor fraternal que Jesus abençoa. Volta, amigo. Abandona a tarefa ingrata da subjugação desta jovem, que deve esquecer-se com as experiências da vida terrestre. Solicitamos tua boa vontade, por amor de Deus. Isso, carinhosamente, o doutrinador fala ao espírito, realmente de coração, porque quem faz uma doutrinação, quem está neste papel, que na doutrina espírita nós não fazemos nada sós, estamos sempre acompanhados. E o doutrinador tem que fazer aquilo de coração, verdadeiramente, com amor, porque essa é a linguagem do amor que o espírito vai compreender, vai entender, vai sentir. E continua ele. A voz do amoroso doutrinador silenciara-se ligeiramente. Araújo, emotivo e bondoso, enxugava os olhos úmidos, enquanto a reduzida assistência permanecia sob enorme impressão. Mas, gente, todos estavam assim, sobreposto com aquela situação. O espírito ignorante demonstrava aflição. A palavra do doutrinador tocava-o profundamente, mas, como se estivesse preso a inflexíveis algemas, soluçava mais fortemente e bradava. Ai de mim, não posso. Não podes, tornava Araújo delicado. Quando temos vontade, Jesus nos confere o poder. Anima-te, porque perseverar no sofrimento do mal, quando o bem nos oferta alegrias eternas. Levante-nos para Deus, edificando-nos na própria fraqueza. Se guardas reminiscências amargas, esquece-as de ti. Desfaze-te do vinagre acumulado no coração. Se foste ofendido, perdoa. Se as feridas te reclamam vingança, aplica-lhes o bálsamo do amor que sabe viver da esperança em Cristo. Essa era a fala do amoroso doutrinador para aquele espírito. O corpo frágil da jovem
torcia-se violentamente, ao passo que o sofredor murmurava em prantos. Ele chorava sem piedade e falava assim: sou infame, desventurado, não posso. E aí, aquele doutrinador amoroso continuava a envolvê-lo. E continuou Humberto de Campos. As reuniões de esclarecimento prosseguiam sem alteração. Então, por mais que se fizesse, nada o quadro modificou. Não mudou de jeito nenhum. 2 vezes por semana, agrupavam-se os companheiros, repetindo-se as mesmas cenas. Envolvia o espírito, falava e amorosamente ia doutrinando, mas o quadro não se modificou. E Humberto continua nos dizendo: Araújo não podia ser mais paciente. Era aquele velhinho amoroso. E quando a gente olha, a gente só tem vontade de abraçar, porque a sua vibração é maravilhosa. E continuou Humberto. Ensinava bondosamente, como quem sabe corrigir amando. É como nós devemos ser. Estamos todos nesse aprendizado, estamos aprendendo aqui a amar. E o texto continua. A entidade perturbadora, porém, não correspondia ao esforço, senão dos gritos, protestos e soluços de causar dor. Nada mudou. A entidade, ela chorava, ela continuava, muita dificuldade, só dizendo aquelas palavras: não posso. Decorrido algumas semanas, alguns meses, a pequena assembleia começou a impacientar-se, o que não deve acontecer em uma assembleia de uma reunião que está fazendo um serviço de caridade ao outro, aquela entidade. A assembleia deve ficar neutra, amando, com bons pensamentos e não entrando através do pensamento, no diálogo que o doutrinador está fazendo com a entidade. Não, mas deve se manter-se orando e vibrações positivas, amando naquele momento. E aí continuou Humberto nos dando essa lição maravilhosa. Tão logo se manifestava o infeliz, formavam-se pensamentos contrários à simpatia fraternal. Na opinião da maioria, aquele espírito requisitava punições e conselhos ásperos. A gente não pode doutrinar nem o encarnado, nem principalmente os desencarnados, com palavras ásperas, com chicote, mas sim com as palavras fraternais, com a lição do amor. E Humberto continua nos ensinando. Isolina era tida como vítima infortunada nas mãos de audacioso algoz da esfera invisível, né? Quem era a vítima ali era aquela jovem que estava ali em receber aquela entidade sofrida, né? Mal, ignorante. E aí continua o texto. Admirava-se a paciência do dedicado orientador das sessões, que punha em jogo todos os recursos afetivos. O amoroso Araújo estava ali, fazendo todos os recursos de amor naquele momento. E a Assembleia fazendo o contrário, né? Porque já queria pegar o espírito e dar uma surra no espírito, porque o espírito estava ali, e tirar da pobre da criança.
mas vamos ver o que vai acontecer. E Humberto nos traz: Nolasco, porém, a certa altura da tarefa, não se conteve. Ele não aguentou a língua e teve que falar. E depois de tumultuosa reunião, interpelou Araújo amigavelmente. Aí, Nolasco falou para Araújo: não julga você necessário e conveniente punir esse perseguidor implacável? Creio tratar-se de perverso bandido das trevas. Vamos ver se o velho doutrinador sábio, né, percebeu as dúvidas que pairavam no ambiente geral e acrescentou: há muito venho lidando por compreender que cada coisa pertence no lugar que lhe é próprio. Em nossa apreciação fragmentária, o perturbador de Zolina é um espírito diabólico. Entretanto, é imprescindível não esquecer que as nossas definições são incompletas. O que nós sabemos? Nós não sabemos nada. Nós somos aprendizes de tudo na Terra. Nós não sabemos nada, nada, nada. Né? A gente está aqui num grande aprendizado, se achando que sabe alguma coisa, a gente não sabe exatamente nada, nos diz Humberto de Campos. Há 8 meses trabalhamos para lhe levantar as energias, continuou o doutrinador falar para a Assembleia, sem resultados satisfatórios. À primeira vista, estamos fracassados no serviço de socorro espiritual. Mas como firmar nosso ponto de vista neste sentido, se desconhecemos as causas profundas? Porque numa reunião como essa que Humberto nos traz nas reflexões de hoje, nós temos uma lição maravilhosa. A gente está ali ouvindo aquela entidade, ouvindo o que a entidade está trazendo, as suas queixas, mas não sabe a causa. A causa está em outro momento que aconteceu para que aquela situação chegasse àquele ponto, né? Chegasse a um ponto de obsessão. Porque as coisas não acontecem ao acaso. Tudo tem o seu porquê. E também nós somos eternamente aprendizes. E tudo ainda somos seres muito incompletos. Nolasco e os demais companheiros respeitaram-lhe o parecer, mantendo-se em silêncio expressivo. Então, eles concordaram com o que Araújo falou e ficaram quietinhos, né? O que se tem que fazer é orar. E aí ele completa: esgotadas nossas possibilidades de compreensão, falou o amoroso velhinho, Araújo, né? Não será justo apelar para o plano superior? Então ele Araújo já tinha feito de tudo, colocou toda a sua experiência, todo o seu amor, e nada modificou. Então eles foram apelar agora, chamar a quem era mais do que eles, no plano superior. E continua o velhinho dizendo: nós que desejamos socorrer, precisamos igualmente ser socorridos. Nós estamos aqui o tempo todo. A gente está aqui no trabalho social socorrendo o outro, mas estamos sendo socorridos a todo instante. E aí continua Humberto: peçamos a Melânio, amoroso guia de nossos trabalhos, que se pronuncie. É possível que a sua bondade fraterna nos conceda a chave do enigma, porque até aquele momento nada foi possível. Então chamou-se a entidade para que dissesse o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo,
que não estava tendo uma solução positiva, que não conseguia doutrinar, chegar ao entendimento daquela entidade. Ninguém discordou da criteriosa sugestão. Então, todos concordaram o que Araújo propôs. Na noite seguinte, a reunião em casa dos Pachecos foi mais íntima. Acorreu Melânio gentilmente e, depois de recomendar a cessação temporária dos trabalhos de doutrinação, prometeu chamar o obsessor a esclarecimento. Então, depois que teve todas as doutrinações, que terminou, ele disse, agora eu vou chamar a entidade para conversar e ver o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo. Examinaria o caso com atenção, a entidade, né? A fim de tentar providências justas. Em seguida, voltaria a notificar os irmãos relativamente às tarefas que se impunham. Então, ele disse, vou procurar saber. A entidade passou várias semanas e tal, dias procurando saber o que é que realmente estava acontecendo. Dias decorreram antes que o emissário regressasse com as instruções espirituais. Então, teve várias outras sessões até que ele trouxesse o resultado. Após 3 semanas de expectativa, todo mundo esperando, né? Em sessão comum do grupo, lá no Centro Espírita, eis que Melânio se manifesta. E depois das carinhosas saudações usuais, decorre bondosamente, com surpresa geral. Lá vai o espírito, o coordenador do trabalho, trazer sua manifestação, o que ele vai trazer, o que ele procurou observar e conversar com a entidade, com outros espíritos, para trazer para a Assembleia. Aí Melânio nos diz assim: quanto ao caso da irmã Isolina Faria, devo esclarecer preliminarmente que os aprendizes à Terra conhecem a obsessão somente em sentido unilateral. O infeliz perturbador, que atende pelo nome de Juliano Portela, era o nome daquela entidade, de sua última existência terrena, não foi encontrado facilmente. Então, ele teve um trabalho de ir atrás de Juliano, e não foi fácil. Precisei reunir-me a companheiros da espiritualidade, disse a entidade, a fim de chamá-lo a explicações diretas. Então, reuniu outros seres da espiritualidade com Juliano para saber o que realmente estava acontecendo. Então, eles foram estudar aquele caso de Isolina Faria. E continua a entidade. Tende nas vossas sessões a presença do enfermo encarnado. Então, o enfermo aqui é o encarnado. Olha, prestem bem atenção no que o Humberto está nos dizendo. O enfermo aqui é o encarnado. Nós somos seres ainda enfermos. Somos o tempo todo precisados da misericórdia divina. Ao passo que nas nossas examinamos os doentes invisíveis a vós outros. Então, ele foi olhar o encarnado, olhar os desencarnados e tudo mais. Entreguei-me à solução do assunto. Então, ele diz que ele se debruçou aquele problema e foi procurar o que é que realmente estava acontecendo. Com a maior boa vontade, dizia a entidade. Entretanto, o perturbador de Isolina queixa-se amargamente do assédio
que experimenta na esfera em que se encontra. Olha só. E agora? A entidade traz, como todos estavam querendo pegar a entidade, dar aquele, chega para lá, né? E aí o espírito traz aqui, quem está obsidiando? Quem? Quem está obsidiando não é o espírito desencarnado. Quem está obsidiando é a médium. A médium que está obsidiando o espírito. A médium é que está obsidiando lá o pobre do Juliano Portela. Ele está se vendo doido. A gente faz isso. A gente coloca os nossos pensamentos, chamando não sei quem, chamando... E o pobre lá não tem condição de nada. E a gente fica obsidiando quem está do lado de lá. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? E essa reflexão trazida por Humberto de Campos no dia de hoje. E aí, continua Humberto. Declara-se perseguido, atormentado por ela. Não tem paz, nem rumo certo. A mente da jovem, com o seu grande poder magnético, lembre que ela era médium, tinha a sua energia animal aí muito forte, né? Vamos dizer assim, entre aspas. E aí continua ele dizendo, requisitava-o em toda parte. Quem chamava era a encarnada, era a que estava aqui na Terra. Ela é que ficava o tempo todo com o pensamento no pobre que estava lá do outro lado, no lado espiritual. O pobrezinho não consegue progredir, nem furtar-se ao ambiente de inquietação a que ela o sujeita. Então, ela não deixava ele de jeito nenhum. Ele não podia dar um passo. Ele queria ir mais além, ir mais para a esfera, aprender. E ela não deixava. Ela estava ali segurando com seu poder magnético, seu pensamento, aquela médium. E continuou Humberto de Campos. Se ao vosso olhar permanece a nossa amiga assediada, a nossa vista surge o infortunado Juliano em terrível desespero do coração, como quem se sente prisioneiro de garras inflexíveis. Então, aquela moça, aquela médium, estava ali segurando o espírito, com seu poder magnético. E quando a gente faz isso, muitas das vezes, alguém, o marido, foi para o plano espiritual e a pessoa está ali o tempo todo, não, porque ele gostava disso, eu vou botar aqui a mesa para ele, eu vou botar aqui, que ele vai dormir aqui. E não deixa o indivíduo. Ele não dá um passo, porque está sempre a pessoa puxando. Não lembra com a saudade saudável, mas lembra com apego, não, eu quero ele aqui, ele continua aqui, lembrando de todas as formas, e aí segurando aquela pessoa que está no plano espiritual querendo ir mais além. E os amigos espirituais podem fazer nada. Nada. Porque as coisas não são assim, muitas vezes, como a gente pensa. É muito, muito mais complicado. E continua Humberto de Campos, dizendo assim, diante do que observamos, a entidade, o espírito, né, superior, ele traz essa informação aqui. Diante do que observamos, o verdadeiro obsessor é a médium obstinada. A vigorosa potencialidade magnética de Isolina é a gaiola, ele dá esse exemplo, né, essa comparação. E Juliano, o pássaro cativo. Então, o pássaro estava ali. Ela envolvia com a sua energia a entidade não saía dali de onde ela queria. É preciso, continua Humberto de Campos, restabelecer o equilíbrio da verdadeira situação.
Tanto existem perseguidores na esfera invisível, quanto nos círculos de vossa atividade comum. Aclarai o próprio espírito, meus amigos meus. Expulsemos a sombra de nossa região interior. Então, isso aí, a gente precisa nos modificarmos. Porque Isolina, ela não estava se trabalhando. A Médio estava ali como coitadinha, todo mundo achando que ela era coitadinha, ela não era. Ela que estava obsediando o espírito, que queria se desenvolver no plano espiritual, mas ela não deixava. Então, devemos trabalhar o interior de cada um de nós, nos modificando, nos melhorando, para que a gente possa ser livre e deixar o outro livre, né? Mas vamos continuar o texto. Desencarnados e encarnados não significamos duas grandes raças diferentes e irreconciliáveis, dizia a entidade. Todos somos semelhantes na vida eterna, com as mesmas possibilidades, deveres e obrigações. Nos dramas urgentes dos obsidiados, lembrai que, se na justiça humana não ocorrem processos absolutamente iguais nos detalhes, no resgate divino, cada situação apresenta características diferentes. Cada caso é um caso. Não vai ser assim, porque o A é dessa forma, o B vai ser igualzinho. Não. Cada caso é um caso. Então, porque nós somos seres diferentes um do outro, Deus nos faz seres individualizados. A gente não sabe o que a história, e nem aquele grupo sabia também a história entre Isolina e Juliano. Provavelmente tem uma história nesse passado que faz com que ela segure aquela entidade próxima a ela, né? Guardai o brilho do cristal, continua a Melânio falando para o grupo. Guardai o brilho do cristal e refletireis a luz na sua pureza. Comparação linda, né? Retende o mel do bem e as abelhas da sabedoria cercar-vos-ão as pétalas interiores. Então, é assim, aonde está ali esse bem? Como ele faz essa comparação, as abelhas estão ali, o assunto está ali. Então, ali tinha algo que era necessário entre os dois, que não foi revelado, né, pela entidade. E continua a entidade falando para o grupo. Sim. Então, Melânio calara-se enquanto a assembleia chorava comovida depois dessa fala da entidade. Todos estavam chorando ali. O bondoso Araújo agradeceu com lágrimas de alegria e disse: obrigada, meu irmão. O mensageiro orou ainda, emocionadamente, e declarou ao despedir-se: em vista do que observamos, queridos companheiros, não bastará espantar as moscas do mal. É indispensável, antes de tudo, curar as feridas da imperfeição. Então, por que as criaturas se aproximam? Como é que elas se atraem? Nós nos atraímos, tanto encarnado com encarnado, como desencarnado com desencarnado, como encarnado com desencarnados, como a gente vê nesse texto que o Humberto nos traz hoje, pela nossa imperfeição. O que vai nos atrair é a nossa imperfeição. Porque quando tivermos a bondade nos nossos corações,
tivermos o coração limpo, quando como Jesus nos ensina, a gente vai deixar o outro, a gente não precisa desse apego. Então, quem vai, a nossa imperfeição, a nossa falta ainda de moral, de caráter, né, é que vai fazer com que determinadas situações como essa que Humberto nos traz hoje, e como outras que acontecem no caso da obsessão, que se realize. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos a Humberto de Campos por essas páginas refletidas, maravilhosas, as lições que ele nos traz para todos nós. Obrigada a todos que estão presentes, obrigada também aos nossos queridos internautas. Muita paz.